Olá, querido, passando aqui para explicar esse assunto de planificação. O que é planificação? É um arranjo de polígonos de lados comuns que, ao serem dobrados, retorna à forma espacial que lhe deu origem. Então, a planificação, querida, é como se você pegasse um sólido e abrisse ele, tá? Abrisse ele, então você vai ter a planificação. Veja só, aqui é um prisma hexagonal, certo? Então, você vê que ele é formado por quê? Por o quê? Polígonos, que são retângulos. E aqui nós temos um hexágono, que é uma figura formada por 6 lados, tá bom? Então, o que é planificação? Olha só, aqui está o prisma hexagonal, aquela figura que vocês viram aberta, tá? Então, essa figura aqui aberta, ela aberta, tá? Sem fechar, sem formar esse sólido, é o que se chama planificação. Na quinzena passada, eu mandei uns moldes para vocês, umas planificações que vocês recortaram e montaram o sólido e mandaram a foto para mim, tá? Então, a planificação é aquilo lá que eu mandei para vocês. É a figura, no caso, esse sólido, ele plano, né? Plano, ou seja, ele aberto. Aí, quando você recorta que monta, aí que vira um sólido, tá bom? Mas a planificação triangular, olha só a imagem dela aqui, ó. Essa é a pirâmide de base triangular. Quando fechar aquelas partes, montar, ela vai virar o quê? Uma pirâmide de base triangular. E aqui uma pirâmide de base quadrangular, é aquela outra figura que vocês viram, tá certo? Então, a planificação é como se você pegasse esse sólido que estava montado e você abrir ele, você desmanchar ele para ele ficar somente uma planificação, plano, a folha plana, certo? Então, aqui nós temos a planificação. A planificação é a mesma coisa de um molde, que você pega, recorta e monta, tá bom? Então, aqui é a planificação de um prisma de base triangular e aqui é a planificação de um cubo. Que na hora que montar, aqui tá o cubo já montado, ó. E aqui tá a pirâmide de base triangular, certo, queridos? Então, aqui nós vemos agora, ó, uma pirâmide e um prisma que são especiais. Aqui é um hexaedro, tá? Um prisma regular de base quadrangular. Então, aqui nós temos a imagem da figura em 3D. Olha só, nós vemos o quê? Olha, nós vemos o comprimento, a altura e a largura desse sólido, que é um cubo. Aqui nós temos uma pirâmide de base triangular, também em 3D, porque a gente consegue ver, olha, aqui no caso, ó, a altura, comprimento e altura, tá bom? Então, eu espero que vocês tenham compreendido. Se não compreenderam, volte um vídeo e tornem a assistir, tá bom?